Vamos gravar, tá bom? Obrigado. Nada. Então, o ralo sinfonado, ele é o desconector presente dentro das instalações hidráulicas. Ele é de suma importância, tá? Ele só é, ele é mais importante até do que a ventilação, porque uma instalação, ela vai existir, ela vai funcionar até durante algum tempo, com uma ausência de uma ventilação, tá? Depois vai entupir, depois você vai ter muita manutenção, mas na verdade, se você não tiver ventilação, o sistema pode até funcionar por um tempo, tá? O problema é que sem a ventilação, esse feixe hídrico do ralo sinfonado, ele vai sofrer uma pressão. Por quê? Porque para você, por exemplo, quando vocês entram na sala de aula, a sala de aula é óbvio, ela está preenchida ali por 90% da sala é ar, oxigênio e outros gases que estão dissolvidos ali. Pois esses gases, quando você entra na sala, parte desse gás, parte desse oxigênio, né, parte do ar que está ali, tem que sair da sala, tá? Isso é física. Do mesmo jeito na tubulação. Para poder o dejeto do esgoto passar pela tubulação, o ar que estava lá anteriormente tem que sair. E depois, para esse esgoto seguir o seu caminho e ir até o tanque séptico, né, não ser freado, entre aspas, o ar precisa retornar para encher o espaço que o esgoto vai deixar depois que passar. Então, essa é a função. Só que aí, se não tiver ventilação, de onde o peso do esgoto continua fazendo força para descer. Ou seja, empurra o ar, ora está empurrando o ar e ora está sugando o ar para dentro da tubulação. Neste caso, o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, o ar vai ter que entrar ou sair do local mais fácil, fisicamente falando, que vai ser ou o raso, o vaso sanitário, né, aquela parte hidráulica que fica no vaso sanitário, ou do ralo sifonado, o que for mais fácil, tá? Então, o que que você vê geralmente em várias instalações? Eu mesmo morava numa casa que tinha isso. Quando eu dava descarga, né, eu percebia que o vaso no finalzinho ficava borbulhando demais, glu, 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 e aqueles retornos, né? E um mau cheiro que bem forte, um mau cheiro mais forte, ou até mesmo no ralo que estava lá no box, o ralo do box do banheiro, você tinha, você sentia que o vaso sanitário quando dava descarga, o ralo do banheiro ele sofria alguma influência, ele borbulhava. Então notem isso na casa de vocês, vejam se está acontecendo. Isso é o principal indicativo de que não há ventilação ou que a ventilação existente é insuficiente, tá bom? E por que a ventilação é importante? Porque a norma ela pede que toda instalação hidráulica ela garanta conforto e salubridade para o usuário. Quando você sofre esse tipo, quando você está num banheiro que passa por esse tipo de retorno, né, esse borbulhamento de retorno, você está respirando um ar inadequado, um ar que pode trazer bactérias, tá? Pode ser que nesse momento algum inseto consiga entrar no banheiro, porque o feixe hídrico está completamente quebrado. Naquele momento ali ele quebrou. Ah, Paulo, mas é pouco tempo. Sim, mas ao longo do dia você tem diversas vezes isso acontecendo. Então é um problema de salubridade naquele ambiente, tá bom? Então tem que se haver uma preocupação quanto a isso. Então verifiquem, por favor, na casa de vocês, se quando vocês dão descarga, você sente que o ralo, talvez até apertar e depois ir lá dar uma olhada naquela aguinha que fica no ralo, certo? Vê se ela está borbulhando, deixando o ar voltar ou entrar, tá? Isso é um indicativo de que não há ventilação na edificação, tá bom? É fácil de identificar e vocês têm como ver isso na casa de vocês. É uma ideia, tá bom? Eu falei que tem dois ralos. Existe o ralo sinfonado e o ralo seco. Qual a diferença dos dois, né? A diferença dos dois, como eu falei para você, é que um tem uma geometria interna diferente, uma geometria interna mais profunda, tá? E que possibilita a
o acúmulo de água lá, mas não é aquele acúmulo indesejado, não, é aquele acúmulo necessário para manter o fecho hídrico, para manter aquela instalação completamente isolada do que está antes e do que está depois do desconector, tá bom? Então, onde é que, o que é essa tubulação? Essa tubulação, essa conexão, ela é isso aqui, ó, que vou projetar para vocês darem uma olhada, tá? Confirme aí, por favor, se vocês estão conseguindo ver minha tela. Nesse momento eu tô vendo, deixa eu ver aqui, eu tô vendo a turma. Tem alguém com o microfone ligado aí? É, Se você for falar, pode falar, fica à vontade. Mas até agora eu só consigo ouvir ruídos. Então, se você não for falar agora, desliga aí, por favor. Deixa eu ver quem é aqui. Evandro, teu microfone tá ligado. Se você quiser perguntar, pode perguntar, tá? Pronto, obrigado. Beleza, estão vendo minha tela, né? Sim, sim, sim. Show. Vamos aqui, ó. Ó, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Tá aqui as aulas. Eu clico e esse negócio não abre. Se abrir agora, vai ser só para me fazer de mentiroso. Bom, vamos lá. Aqui nós estamos vendo vários tipos de ralos, tá bom, gente? Esse ralo aqui, ó, ele é um ralo que ele é mais profundo. Você consegue ver que abaixo dessa grelha você tem um corpo maior e, além disso, você tem várias predisposições para entradas e saídas de água, de tubulações, tudo bem? Isso é um ralo sinfonado. Quando a gente fala de ralo sinfonado, você pode pensar assim, é o ralo mais encorpado, é o ralo maior, é o ralo mais fundo, principalmente. Esses aqui, ó, já é um ralo seco, tá? A única função dele é receber água daqui e jogar dentro de um tubo. Só isso. Esse aqui também, a mesma coisa, ó. Recebe água aqui nessa grelha e bota dentro de um tubo. Isso aqui tudo fica debaixo do piso, tá? Essa parte aqui. Você só vê a grelhazinha. Então, ó, esse tipo de ralo aqui, ele é um ralo que ele não consegue fazer a desconexão da água. Ele simplesmente joga a água para dentro do tubo, mas o ar que está dentro do tubo ainda é o ar que está aqui, tem contato ainda com esse ponto. Já o ralo sinfonado, deixa eu pegar outro modelo de ralo sinfonado aqui, aqui ó, menorzinho. Esse ralo sinfonado, por exemplo, ele tem uma geometria interna que não permite a troca de ar entre as tubulações. Tudo bem? Ó, depois eu vou falar um pouco sobre esse ralo aqui, que é o ralo linear, tá? É de muito bom gosto, alguns arquitetos adoram usar ele, beleza? Vou só explicar como é que ele é. Só adianto, esse tipo de ralo aqui, ele não é ralo sinfonado, tá? Você tem que ter esse ralo no box e no ralo que fica ali geralmente perto do vaso sanitário, tem que ser o ralo sinfonado, tem que ter um ralo desse, ó, tá? Porque aqui eu não faço a desconexão. Aqui eu faço, tá bom? Então, esse aqui é simplesmente recebe a água numa calha que tem aqui embaixo, geralmente é metálica, mas tem umas vendidas aí de plástico, não faço, não usem isso, quebra direto. E ele só pega, essa calha só pega a água e joga dentro do tubo, tá bom? Igual a esses ralos aqui, tá certo? Então dá para ver bem a diferença, gente, ó. Isso é um ralo, digam seco. A Magazine Luiza tá vendendo tubulações, minha nossa. Tira para todo lado. Tá aqui, ó. Isso daqui é o ralo linear. Tá vendo? Ele não tem geometria interna, é uma calha com tubos de saída, beleza? Então, ó, dá para ver bem a diferença. Olha para esse. Isso é um ralo, digam seco. Esse daqui é um ralo sinfonado. Qual é a diferença? Ele é mais encorpado aqui, ele é mais profundo porque ele tem que ter uma geometria interna para evitar o contato da água de uma tubulação do ar, de uma tubulação para o ar da tubulação que chega, tá bom? Então o ar que sai, que está dentro dessa tubulação aqui, fica retido, não consegue voltar pela grelha, tá? Não consegue entrar em contato com o meio ambiente e o usuário. Paulo, como é essa geometria interna aí?
Vamos ver aqui, ó. Falei igual o pessoal de Fortaleza agora. Vamos ver aqui, ó. Essa geometria. Aqui tá um pouquinho, vamos dizer assim, pequeno, bem simplório, mas eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais fácil, tá? Essas imagens tem na aula, mas o PowerPoint não está abrindo hoje. Vamos lá. Aqui a gente dá um jeito. Olha só, pessoal. Isso daqui eu apresento para vocês um ralo sinfonado. Alguém quer falar aí? Quer fazer uma pergunta? Não, era que eu ia pedir para o senhor mandar o link da imagem, mas eu consigo abrir ela aí melhor. Tá certo. Pronto. E qualquer coisa eu pego essas imagens tudo e boto lá no grupo, certo? Para vocês terem a noção. Ou então só faz a pesquisa, que é no Google mesmo. Dando aula pelo Google, né? Olha aí. Então vamos lá. Como é que ele funciona? Pessoal, essa barreirazinha aqui, eu só quero que vocês lembrem que isso é um corte, tá? Então essa barreira, ela não é uma barreira que deixa a água passar por volta dessa barreira, não, tá? A única maneira da água entrar na tubulação aqui, nesse ralo, e conseguir sair desse outro lado direito aqui, ó, é ela passando aqui por baixo, tudo bem? A única maneira é ela passando por baixo, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma imagem dele interno. Espera aí. Espera aí. Aqui, ó. Pronto. Olha só. Isso daqui é o corpo do ralo sinfonado, tá? Isso daqui é uma peça muito importante, vou falar já já. Aqui é a grelha de acabamento, que geralmente é colocada quando você está sentando no piso, tá bom? No acabamento. E aqui é o porta-grelha, perdão. Isso aqui é a grelha, tá bom? Ó, essa pecinha aqui, pessoal, ela é colocada aqui dentro, ó, tá? E aí, ela colocada aqui dentro, vocês estão vendo que ela é meio que um joelho. Ela é posicionada aqui nesse copozinho aqui, ó. Isso daqui é a saída do ralo. Então, a água, ela pode entrar aqui, ó. Esse ralo é grande, esse ralo é de 15 centímetros, né? Não é muito usual, assim. Não é muito usual em casa popular. Em casas de médio e alto padrão já é muito usada, porque tem mais tubulações nessas casas, nessas residências, né? Então você usa esse ralo aqui, ó, que ele tem uma predisposição de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entradas. É muita coisa. Você pode jogar 7 pontos de consumo sendo jogados para cá, tá bom? Isso aqui é meio que uma predisposição, porque tem esse copinho, mas se vocês perceberem, ó, tá tudo fechado. Você tem que abrir somente os que você vai usar na hora da instalação, beleza? Esse joelhinho, ele vai aqui, ó, tá? Esse joelho aqui em particular, ele é de 75. Por quê? Porque esse ralo possui 7 entradas, então ele é maior, tá? Então esse ralo é bem grande. Normalmente, nós temos o ralo de 100 milímetros, que esse diâmetro aqui, ó, ele é de 10 centímetros, tá? E aí essa tubulação aqui de saída, ela não é de 75, ela é de 50, ok? Muito bem. Esse joelho, quando eu coloco ele aqui, ó, essa ponta, ela fica virada para baixo desse jeito, ó. Então isso daqui é como se fosse esse joelho ali cortado, né? Você fez um corte, passou uma linha de corte aqui nessa instalação, nesse sifão. Então aqui é a entrada do esgoto e aqui é a saída, tudo bem? Para a água passar daqui para cá, ela tem que passar aqui por baixo, não existe outra maneira dela sair. Só que a hidráulica, ela é regida por uma regra, uma norma, né? Não é a norma, porque norma é coisa humana. É uma lei física, tá? A gravidade, ela faz com que a água ela se equilibre, ela estabilize as pressões internas, equilibre as pressões internas, fazendo com que ela fique completamente nivelada. Então, com certeza vocês já viram aqueles pessoal de obra usando uma mangueira para poder riscar um riscozinho na parede. É chamada de mangueira de nível. O que essa mangueira de nível faz? É a coisa mais simples, a tecnologia mais simples e mais certa da construção civil. Você enche uma mangueira com água, coloca uma ponta da mangueira num lugar, a outra ponta da outra mangueira no outro lugar, se certificando que não hajam bolhas dentro da mangueira, né? Formação de bolhas.
E aí o nível da água de um lado vai sempre ser igual ao nível da água do outro lado. Até a água, quando você está mexendo na mangueira, a água fica lá, ó. De um lado e do outro ela fica se mexendo. Quando você para ela, eles ficam ali uns 3 segundinhos parados, é para a água, ó, equilibrar. Ela equilibrou, você pode estar com 100 metros de distância, pessoal. De um lado, a água vai estar na mesma cota do outro lado. Isso é certo, é uma regra física, tá bom? A pressão interna da água ela vai se equilibrar, tá? Esse é o princípio da mangueira de nível. Pois bem, então qualquer coisa que vocês vejam água, lâmina de água, né? Seja numa mangueira de nível, seja numa piscina, seja num lago, vocês vão ter um nível único, tá? Um nível único, ou seja, uma piscina, se o pedreiro errar no nivelamento da borda da piscina, não tem como esconder isso. De um lado vai ficar faltando uma pastilha para encher e do outro lado já vai estar transbordando, tá? Ou seja, a borda da piscina foi feita errada, tá bom? Então, a água ela sempre vai buscar ali o seu equilíbrio. Dentro de um sifão vai acontecer a mesma coisa. Então, olha só, dentro desse sifão aqui, onde é que a água vai conseguir sair, tá? Ela só vai conseguir sair por esse nível aqui. Todo mundo concorda? Ó, se aqui é a saída, o nível da água dentro desse copinho aqui, né, desse sifão, ele tem que subir, subir, subir até esse nível, tá? Se não chegar nesse nível aqui, a água ainda não vai sair. Pode estar entrando água que ela não vai sair. Agora, quando chegar nesse nível, eu posso até ter uma quantidade de água maior entrando aqui, esse nível, essa lâmina d'água pode até chegar perto de encher, né? O nível da água está aqui, ó, bem alto. Porém, quando você parar de jogar água dentro desse sifão, a água ela vai baixar esse nível e em que nível essa água vai ficar? Bem aqui, ó, tá? Então, ela vai ficar nesse nível desse lado e como ela se equilibra, ela também vai ficar desse mesmo nível aqui, ó, desse outro lado, certo? Ou seja, dentro desse recipiente, a água vai ficar no mesmo nível da saída. Está aí a explicação de o porquê de você olhar no ralo dentro do seu banheiro ou na cozinha e você vê uma lâmina d'água, você vê que tem água lá dentro. Aquela água ali, aquela quantidadezinha de água está no mesmo nível, né, dessa cota de saída aqui, ó. OK? Está no mesmo nível dessa cota de saída. Então aqui só para fixar bem, ó, usando essa outra ferramenta aqui do Excel, onde é que vai ser o nível da água quando ela para ela sair aqui? Vou colocar aqui. Pronto. Esse aqui é o nível da água. Onde é que esse nível da água vai ficar dentro desse recipiente? Ó, se a água estiver nesse nível aqui, vocês concordam que ela vai descer pelo tubo, considerando que o tubo sempre vai ter uma inclinação, né, para a saída. Então, se a água estiver nesse nível aqui, quer dizer que está entrando muita água, muito rápido, e aqui criou uma lâmina de água. Mas quando eu parar de jogar água dentro do ralo ou dentro da pia, esse nível de água ele vai descer para cá, ó, vai secar, né? Então, qual o nível de água que vai ficar aqui nesse recipiente? É o nível da saída, ok? Aqui nessa ilustração que eu peguei aqui, ela só tem uma coisa errada, pessoal. É o seguinte: se esse nível aqui é esse daqui, ó, o nível de todas as entradas tem que ser um pouquinho, nem que seja 2 milímetros, mas tem que ser um pouquinho mais alto, tá? Que é para a água chegar aqui e sair por aqui. Para ela fazer isso, eu tenho que ter aqui nessa boca uma altura um pouquinho, levemente maior do que essa daqui, tudo bem? Não pode ser pequeno demais, tipo 1 milímetro, porque a pessoa que vai instalar pode instalar esse sifão meio torto. Aí vai provocar um mau funcionamento, né? Cadê vocês? Aqui. Deu para entender aí até agora?
Digam sim, talvez, ou repete. Deu sim. Beleza. Calma que a gente vai falar ainda sobre isso, né? Isso aqui é só meio que uma forma introdutória para que vocês entendam esse funcionamento do fecho hídrico. Bom, então, ó, esse é o funcionamento dessa caixa, tá bom? Tem essa geometria interna, vou fechar essa daqui. Aqui tem uma mais complicada, né? É um pouco mais complicada aqui essa, mas é a mesma coisa, né? Alguns ralos sinfonados têm uma tampazinha de inspeção em cima do joelhozinho. Em cima desse joelho aqui, ó, tem uma tampazinha de inspeção para facilitar o desentupimento quando acontece, tá bom? Quando você joga muita areia numa caixa dessa daqui, por exemplo, aqui o fundo, ó, fica todo obstruído, tá? E aí a quantidade de água que consegue passar aqui por baixo diminui, tá? Então, alguns, principalmente os industriais, têm essa tampinha aqui, ó, né, de borracha para poder melhorar o acesso, né? Você consegue tirar essa tampinha e já fazer a desobstrução de alguma coisa que esteja aqui embaixo, tudo bem? Bem, esse sifão é o do ralo sifonado, a gente viu. Olha como é bonito esse, gostei. Tem uns acabamentos bem bacanas. Quando chega um projeto de arquitetura lá no escritório, gente, que tem especificação do ralo, a gente fica tão satisfeito. Mesmo que seja assim, ó, ralo linear de aço inox, marca tal. A gente fica tão satisfeito porque é um nível de detalhe que o arquiteto está se preocupando que provavelmente não vai gerar retrabalho na obra, sabe? E quem é o primeiro a sofrer quando tem retrabalho na obra? É o arquiteto que não especificou bem o material, só veio especificar depois? Não. Primeiro a receber a bronca é quem está executando, né? É o mestre, é o engenheiro que está executando. Aí em seguida vem o pessoal que projetou, né? É o engenheiro projetista. Aí, então, assim, quando um projeto ele é mal especificado, isso causa um transtorno muito grande que no final só vai estourar na mão do cliente que vai ter que pagar, né? Para fazer adequações, né? Quebrar alguma coisa e refazer. Bom, vamos falar do vaso sanitário, né? Vamos botar aqui, ó, sifão do vaso. Show de bola. Ó, rapaz, a mesma imagem que eu uso na apresentação, que não quis abrir. Aqui é assim, pessoal. Tem a dificuldade, a gente vai, torce ela na unha. Opa, tem gente entrando aqui. Bom, esse é o vaso sanitário. Qual a diferença desse vaso sanitário para um ralo sifonado? Basicamente nenhuma, gente. Nenhuma. Tá? Se você observar aqui embaixo, ó, aquela aguinha que você fica vendo no vaso, tá? Primeira coisa, muita gente tem, vamos dizer assim, nojo dessa água que fica ali. Na verdade, assim, ela é contaminada? Provavelmente. Mas ela não é a água que estava antes. Porque a descarga, quando você dá a descarga, o fluxo de água, a força da água tem que ser suficiente para, além de levar os dejetos, substituir completamente o volume de água que estava ali anteriormente. Isso é bem lógico se você parar para pensar. Por exemplo, se no vaso tem xixi, está todo amarelado, e você dá a descarga, ele fica branco. Então a separação de um líquido com uma cor, né, devido aos sais que estão ali do xixi, e uma água completamente transparente, é óbvio que nenhum volume da água anterior ficou ali, tá bom? A não ser que você dê uma meia descarga, né, não segura o botão corretamente, etc. Então a função do vaso sanitário é ter força suficiente, força hidráulica suficiente para levar todos os dejetos e trocar completamente o fluido que estava ali, tá bom? Então, ela é contaminada? Provavelmente sim, porque tem contaminantes ali nas paredes do vaso e tudo mais. Porém, ela foi substituída completamente, tá bom? E aí, o nível que fica ali, pessoal, é exatamente a mesma funcionalidade do sifão do ralo. É a mesma coisa. Isso é um sifão também. Isso daqui é um desconector também. Então, se eu perguntar, foca na pergunta, hein?
Se eu perguntar qual é... Não, cite 2 exemplos de sifões presentes em um banheiro. Você vai dizer ralo sinfonado e vaso sanitário. Acabou-se. É a resposta bem simples, direta, tá bom? Então, quais são os 2 sifões presentes no banheiro? Caixa sinfonada, no caso, o ralo sinfonado, e o vaso sanitário. Os 2 são sifões, têm função de desconectar, tudo bem? Então, ó, se eu olhar aqui para essa, se eu olhar aqui para essa, se eu olhar aqui para essa imagem aqui, ó, o mouse está numa tubulação que eu posso fazer essa pergunta e vou confiar que vocês agora já entenderam, tá? Essa tubulação aqui, esse esgoto que está abaixo do mouse, aqui está o mouse, ó. Esse esgoto aqui, ele é um esgoto primário ou um esgoto secundário? Primário. Olha aí, muito bem. Primário, certo? Motivo: ele está diretamente, os gases presentes nessa tubulação estão diretamente ligados, interligados ao tanque séptico ou ao coletor de esgoto na rua. Tudo bem? Vocês lembram, né? Eu expliquei que uma casa ela pode ter 2 tipos de destinação do esgoto. O primeiro é se você não tiver disponível ali a coleta pública, você vai usar tanque séptico, filtro e sumidouro dentro do seu próprio lote. Se você tiver a coleta na rua, aí você vai fazer a interligação para esse coletor público, tudo bem? São as 2 possibilidades. Então, ó, o vaso sanitário, a parte interna dele aqui, ó, que vem depois do sifão, é um esgoto primário já. O vaso é o desconector dessa história, tá bom? E aqui, ó, meu mouse agora está em um líquido que ele é um esgoto, sim, tá? É uma água servida. E esse esgoto, ele é primário ou secundário? Nesse caso, ele é secundário. Por quê? Porque esse esgoto aqui não está em contato com o tanque séptico ou fossa. Essa é a função dessa aguinha que fica no vaso. Se não tiver essa aguinha no vaso, é problema. É fedor e é retorno de gases, tá bom? Já aconteceu de eu entrar numa casa abandonada, né, para ver as questões lá de uma reforma, e os vasos sanitários estavam secos, vazios. Aí você fica para pensar, pô, o que que aconteceu ali? De duas uma. Ou algum bicho entrou e tomou aquela água, ou ela evaporou. Dos dois, existe a indicação de abandono da casa ou de que passou por um grande período de ninguém usar, né? De ninguém estar usando, tá bom? E aí o fedor na casa é lógico, né? O fedor vai tomar de conta da casa ou dos ambientes que estão com a porta aberta para esse banheiro, tá certo? Então, essa aguinha que fica no vaso sanitário é o sifão. É o elemento que evita que você fique cheirando ou respirando a fossa. Tudo bem? Respirando o ar da fossa. Ok? Então, aqui tem várias explicações sobre isso. Aqui, ó, essa distânciazinha aqui, ó, é o fecho hídrico, tá? Que essa metodologia aqui está chamando de selo hídrico, ok? Isso aqui provavelmente é de um fabricante, tá? E o resto aqui é tubulação. Aqui é basicamente a geometria interna do vaso para conectar na tubulação que está no piso, tá bom? No piso, entre aspas, porque existem alguns vasos sanitários que são conectados na parede. Acreditem se quiser, tá? E por isso vocês têm que especificar bem, beleza? Só a título de curiosidade, um vaso sanitário para funcionar, ele tem que ter no mínimo 0,4 MCA. Ou seja, quando você dá a descarga, aqui, eu acho que aqui, pronto. Quando você dá a descarga, essa água tem que descer aqui, ó, nessa geometria, com uma pressão mínima de 0,4 MCA, ou seja, 40 centímetros, né, de coluna d'água. O que, se você considerar que o nível da água que fica embaixo para essa caixinha acoplada,
você vai ter ali mais de 50, né, na verdade. Então, ele funciona. Mas a norma de vaso sanitário exige que ele funcione com 40 centímetros de coluna d'água. Beleza? Show de bola. Vamos agora falar. Não consigo abrir ainda. Tudo bem. Mas, rapaz. Bom, então, entendido o que é o sifão, nós vamos. Agora tá abrindo, gente. Deu certo. Devia ter feito isso antes, né? Bom, vamos para a aula agora. Vamos falar sobre o tubo de queda, tá? A ventilação a gente separa uma aula, talvez amanhã a gente já fale sobre a ventilação, mas hoje eu vou falar um pouco sobre o tubo de queda. É uma questão bem importante no que diz respeito ao posicionamento dessas tubulações, beleza? Então tá aqui a aula tá aqui, tubo de queda. Vamos lá então, pessoal. Agora vai dar certo. Ó, o posicionamento das tubulações em um prédio, ela tem que ser pensada pelo próprio arquiteto, tá bom? Por quê? A alocação de shafts, o rebaixo do forro, tudo isso está relacionado ao posicionamento das tubulações, tudo bem? Então, por exemplo, se a casa de vocês for de primeiro andar, os banheiros de cima possuem uma tubulação que ela é posicionada na parte de baixo da laje. Então você tem que ter a laje de suporte do banheiro, mas embaixo tem que ter uma tubulação que capta a água que você toma banho em cima. E essa tubulação ela tem que ser escondida por alguém, certo? E esse alguém é um elemento arquitetônico chamado rebaixo do forro, tá? No geral, sim, olha só, preste atenção. No geral, sim, ele tem uns 40 centímetros, tá? Porém, não é via de regra. Você precisa entender quais são as tubulações, quais são as necessidades de instalações que vão existir ali, para que você possa dimensionar esse elemento arquitetônico, tá? Então, eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? Recentemente, a gente fez lá no escritório um projeto de um prédio lá em Fortaleza, né? E esse prédio, ele tinha um sistema, era de uma clínica e tem um sistema de refrigeração diferente do comum, né? Não é aquele split parede, né? Aquele split e a máquina externa. Então, teoricamente, aí no rebaixo de forro só teria aquelas tubulações que são até fininhas, tubulações de cobre que vão interligar uma máquina externa para a máquina interna. Lá, o cliente era amigo, eu acho, de um representante, e ele sugeriu, ó, o prédio da clínica vai funcionar 100%. Eu não vou ter que ficar ligando um monte de máquina ao mesmo tempo. A gente liga o sistema de refrigeração do prédio inteiro, porque o prédio vai funcionar sempre, ou está funcionando ou não está, né? E é verdade, uma clínica geralmente fica 24 horas funcionando. E aí, pelo sistema de energia solar que ia ter e tudo mais, ficou-se provado que uma central de refrigeração por andar ia ser bem mais, vamos dizer assim, viável do que um split em cada sala, em cada centro cirúrgico, em cada sala de espera, em cada consultório, né? Então, o sistema de refrigeração foi através de dutos sobre o forro, né? Ou seja, no rebaixo do forro, passando uns dutos de ventilação em todos os ambientes e aquelas grelhazinhas saindo no forro, né? Aquelas grelhazinhas, os difusores, fazendo ali a distribuição do ar-condicionado, que é o que acontece, por exemplo, em alguns bancos, no shopping e etc. Tá? Nesse caso aí, só os dutos de ar-condicionado, eles têm em torno de, o menor, né, 40 centímetros, e eles podem chegar até a 60 centímetros.
Fora isso, tem outras instalações específicas da clínica. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O rebaixo de forro de um prédio desse tem como ser só de 60 centímetros, de 50 ou de 40 centímetros? De jeito nenhum. Você tem a viga, que é o elemento estrutural. Abaixo dessa viga ainda vai ter que passar o duto de refrigeração, que pode chegar a 60. Então, lá, o rebaixo de forro proposto pelo arquiteto, que eu achei interessantíssimo, o arquiteto já trouxe isso bem pensado, não foi nada a ser desenvolvido porque eu ou o representante solicitou, não. Ele já fez um pé direito, perdão, um piso a piso bem alto, né, 3,60 metros, se eu não me engano, se eu não me recordo bem. E aí você tinha a viga, abaixo da viga os dutos e abaixo do duto o forro. Ou seja, o forro ficou lá perto dos seus 90 a 1 metro, 90 centímetros a 1 metro. Então, isso sim é um pré-dimensionamento bacana, né? Você está pensando, se perguntando o que vai ser necessário para edificar. Então, o posicionamento de tubulações hidráulicas são muito importantes para você entender essas concepções. Qual o rebaixo do forro que eu preciso? E o rebaixo do forro vai influenciar em quê? No piso a piso. Piso a piso muda em quê? Muda o seu corte, muda o tamanho da sua escada, muda a quantidade de degraus e etc. Então vejam que uma coisa está interligada à outra, tá? Talvez esse tipo de raciocínio tenha que vir logo na concepção do projeto para você não ficar fazendo escada errada e depois ter que refazer. E depois, rapaz, agora eu deixei a escada bem compactada e agora eu vou ter que aumentar ela para poder resolver um problema. Então é melhor pensar isso bem antes para não ter retrabalho depois, tá? No projeto. Bem, traçado e posicionamento das tubulações, né? É de fundamental importância uma análise minuciosa dos projetos de estrutura e arquitetura antes de elaborar o traçado das instalações. Aqui, na verdade, eu deveria ter colocado até os outros projetos, né? Não é só estrutura e arquitetura, como eu acabei de falar, por exemplo, um projeto de refrigeração. Beleza? Então, faz parte e é muito importante que o arquiteto se envolva. Pessoal, vocês vão sair daqui, né? Quando eu digo vocês, todos os alunos que estão passando pela gente, eu já converso com alguns professores e é isso que a gente realmente tem trazido. A gente está tentando implantar isso, que é fazer crescer em vocês o intuito de vocês serem corretos e profissionais nessas questões técnicas. Por quê? Porque quando vocês entrarem no mercado, né, se vocês não já estão, se vocês chegarem no mercado, né, vocês vão ver muito, vão se deparar muito com pessoas que fazem da sua profissão apenas o básico. Então, tentem fazer não o básico, porque quando você não faz apenas o básico, quando você se destaca, você se preocupa um pouco mais com as questões técnicas do seu projeto, você se destaca. É natural isso, tá? Não é uma coisa instantânea, mas é natural, tá bom? Então, quando vocês saírem daqui, vocês vão sim, quando eu digo daqui é dessa disciplina, e vão levar isso para os próximos PAs e também na vida profissional. Incorporem isso de agora, tá? Se preocupar quando está fazendo o projeto, se preocupar com todas as disciplinas. Você não precisa fazer tudo sozinho, né? Você vai fazer ali um dimensionamento e procurar informações que façam com que você faça o dimensionamento uma vez só, não fique indo e voltando, tendo que corrigir, tá? Projeto que é corrigido várias vezes ao longo da execução não é um projeto de qualidade, tá? Por isso é importante que vocês estudem a interação entre a estrutura, a arquitetura, a hidráulica e todas as outras disciplinas, todos os outros projetos envolvidos na edificação do projeto que vocês estão fazendo. Tá? Então, o produto do trabalho de vocês não é apenas a prancheta, o desenho. É a edificação pronta e que atende. Bom, posicionamento do tubo de queda. Olha só, pessoal. Primeiramente, lembrando, tubo de queda, o que é um tubo de queda? O tubo de queda é aquele tubo vertical, como o nome já sugere, tubo vertical que tem a função de levar o esgoto dos pavimentos para o térreo. Vocês lembram que a coluna de distribuição, que nós vimos lá em água fria, ela é uma tubulação vertical também, e ela tem a função de levar água
da caixa d'água, ou seja, lá perto do barrilhete, e atravessar os pavimentos, disponibilizando água nos pavimentos. Então, o ponto final da tubulação lá em água fria eram os pavimentos. Aqui é o contrário. O ponto inicial, onde começa o tubo de queda, é nos pavimentos, e a função dele é levar esse esgoto para baixo, para o térreo, para ser encaminhado ou para o sistema séptico da residência ou do prédio, ou para a coleta pública. Tudo bem? Então, é importantíssimo que vocês entendam essa relação de onde começa a tubulação e onde termina. O tubo de queda ele começa nos pavimentos e termina lá no térreo, tá bom? Beleza, então as prumadas do sistema de esgoto, assim como as de água fria e quente, devem ser definidas pelo profissional de instalações para adequar-se às barreiras impostas pelo projeto de estrutura e integrar-se de forma harmônica ao projeto arquitetônico. Como é que eu faço a integração de um projeto no outro? Eu tenho que desenvolver junto, tá? Eu estava até com um projeto aberto aqui agora, mas se eu for abrir vai demorar mais. É um projeto em que o arquiteto a arquiteta já deixou os shafts muito bem posicionados na região onde tem banheiros, o espaço correto para os elevadores, os recuos, o rebaixo de forro, ela já deixou muito confortável, tá? Então você vê que é um projeto que ele tem ali uma alma, que o arquiteto ele se preocupou com as disciplinas, né? Eu gosto de usar esse exemplo, já usei lá em sala, quando a gente estava na presencial. O cara que desenha carro, né, o designer de veículos, ele não é um mecânico, né? Ele não é um mecânico, ele não é um engenheiro mecânico, ele não entende tudo de estofado, ele não entende tudo de conforto, ele não entende tudo de ergonomia. Ele tem pessoas que trabalham nessas áreas específicas, que são profissionais, que são especializadas, e ele tem ali a interdisciplinaridade de estar com essa equipe montada para ele fazer o designer, né? Senão sai aqueles carros. Tem lógico, você tem no mercado aí alguns carros que tem uma proposta, mas não atende em nada esse propósito, por alguma indefinição técnica, parece que fizeram aquilo aqui, ó, vamos trabalhar em equipe aqui, tu faz essa parte, quando chegar na hora lá da sala, a gente junta tudo, aí sai aquele Frankenstein, né? Então, você tem que fazer um projeto correto. Como é que faz um correto? Quem é a mãe? Quem é o projeto mãe? É o arquitetônico. E preciso de quais outros projetos para edificar essa arquitetura proposta? Estrutural, instalações, refrigeração, também instalações, né? Mas refrigeração, projeto de proteção e combate a incêndio, tá? Ambientação, luminotécnico, são todos os projetos que derivam ali do arquitetônico. É um conezão, né? Então, esses projetos, gente, tem que conversar. Se não tiver uma conversa nesses projetos, é o Frankenstein. É juntar o assunto na hora da apresentação. Tá bom? Cuidado com isso. Espero que ninguém tenha se identificado. Deve-se condicionar a escolha dos pontos de descida dos tubos de queda para o mais próximo possível dos pilares ou da projeção dos pilares e paredes do térreo. O que é que eu quero dizer com isso? É assim, gente. Quando você vai posicionar um tubo de queda, o interessante é que você coloque esse tubo de queda o mais próximo dos elementos que também estão atravessando toda a estrutura. E o elemento que mais se parece com o tubo de queda, né, ou seja, que atravessa todo o prédio verticalmente, é um pilar. Só que eu tenho que ter uma observação muito específica aqui com vocês, que eu vou tratar um pouquinho mais na frente, mas já vou começar a falar aqui. Não é para você colocar o shaft no eixo do pilar. Literalmente, você tem que colocar um shaft ou um tubo de queda do lado do pilar, não é no eixo. Por quê? Porque no eixo do pilar, quem é que vai estar no eixo do pilar? Digam as vigas. São as vigas, tá? As vigas vão chegar para deixar a carga no pilar. A viga vai lá, ó, pega a carga da laje e leva até o pilar. Quando ele chega no pilar, geralmente ele está agindo ali no eixo das suas simetrias, né? Tanto longitudinal quanto na transversal.
Então é importante que você deixe esses eixos livres. Então você vai colocar literalmente os shafts, né, os tubos de queda, do lado do pilar. A gente vai ver isso um pouco mais, tá bom? Mudança de direção, pessoal. Olha só, como lá em água fria, quando eu quero mudar a direção de uma tubulação, eu tenho várias conexões, correto? Aqui também. O uso de conexões no esgoto deve ser racional, evitando sempre que possível as mudanças de direção. Enquanto lá na água fria, você evitava a quantidade excessiva de mudança de direção, de curvas, de T's, etc., para diminuir a perda de carga, aqui você tem que evitar essas curvas excessivas e mudanças de direção, muitas, né, muitas mudanças de direção, para evitar o entupimento, que é mais sério ainda, né? Porque você entope uma tubulação, é chato. Fedor, né? Você pode ter retorno de fluidos para dentro do ambiente. Rapaz, quando tem um entupimento de 100% ali do tubo, do vaso sanitário, é um desespero. Os fabricantes parece que dimensionam o volume da caixa acoplada, né? Ela sempre é levemente menor do que o volume daquela bacia toda cheia d'água, né? O vaso sanitário completo, cheio. Para evitar que numa descarga você transborde. Mas mesmo assim, né, ainda acontece. A pessoa dá descarga e a descarga não é controlada, né? Ou seja, é, ela dá a descarga, o negócio está cheio, ela vai lá, espera encher de novo e dá descarga de novo, né? Acontece. Se você realmente visualizar que o negócio está cheio, né, que não está descendo, aí você chama uma desentupidora, né, uma empresa de desentupimento, e não é para dar descarga mais, porque não está descendo, você vai só transbordar todo aquele dejeto ali no banheiro, tá bom? Então, é importante que, para não haver entupimento, você diminua a quantidade de conexões, de curvas, de T's, sempre garantindo a declividade, tá? Então, ó, se a água tem que sair daqui, o esgoto tem que sair daqui e ir para cá, né, para cá, eu tenho que deixar esse tubo assim, ó, com declividade, tá? Nem posso deixar essa declividade muito alta e nem muito baixa. Tem que ficar ali entre 1%, a norma, se não me engano, fala até de 1%. De 1% até 3 ou 4%, uma coisa assim. Eu vou mostrar para vocês a tabela aqui, que ela estipula qual é a inclinação das tubulações. E Paulo, por que eu não posso dar inclinação muito grande, tipo de 8%? Porque vai ter segregação dos dejetos, tá? Lembrando, esgoto sanitário residencial, ele possui sólidos e líquidos, geralmente muito mais líquido do que solo. E qual é a função dessa quantidade de líquido ser maior, né? Por que que o vaso sanitário tem muita água para poder levar os dejetos? Porque se não tivesse a água, né, nessa quantidade, nessa proporção, os sólidos não escoariam, não teriam um fluxo, né, de escoamento. Quando você coloca uma tubulação muito íngreme, você pega uma tubulação e deixa ela muito íngreme, o que acontece? A água desce primeiro, mais rápido, porque ela é mais fluida, e os sólidos vão ficando para trás, sem lubrificação, sem água para ajudar ele a descer. E isso vai provocar um entupimento também, por incrível que pareça. Se você aumentar demais a inclinação das tubulações, você vai provocar um entupimento, tá? Futuro. Porque o sólido que não conseguiu descer, ficou aqui em cima, né? Que a água foi embora e deixou, ele vai secar. Se entre uma descarga e outra demorar muito tempo, ele vai secar, ficar mais rígido e vai provocar aqui uma barreira que vai só aumentando até chegar a um ponto que entope a tubulação. São besteirinhas que, se você não se preocupar na hora da execução do projeto, vão causar muita manutenção, pessoal. Muita, você não tem noção do que poderia ser evitado com pouca coisa, só com coisas técnicas que nem custam tanto, né? Você colocar uma ventilação, por exemplo, numa tubulação, não custa muito. Você fazer um colchão de areia no assentamento das tubulações não custa muito, tá bom? Então, tudo isso aí são coisas que
É esse conhecimento técnico que a gente está tentando transmitir para vocês aqui, que eleva o nível dos projetos, tá? Lembrando, vocês também têm a atribuição de fazer projetos hidráulicos e sanitários, tá bom? Como arquitetos. Então, se você se especializar, você pode estar trabalhando nesses projetos aqui, fazendo esses projetos junto com os projetos de arquitetura, tá bom? Então, ó, o uso tem que ser racional, beleza? Gravem isso, essa palavra racional, ou seja, mínimo possível. É por isso que eu digo, os shafts têm que estar posicionados mais próximos possíveis, tá correto, dos pontos de consumo, beleza? E os desconectores? Onde é que eu tenho que posicionar os desconectores? Gente, a função do desconector, nós vimos que a função dele é evitar que os gases da fossa cheguem ao ambiente. Então eu tenho que fazer essa desconexão o quanto antes, porque senão eu vou ter um esgoto em contato, né, com o ambiente. Então imagina se eu fizer essa desconexão apenas lá pertinho da fossa. Todo o esgoto que estiver dentro da tubulação, nas caixas de passagem, nas caixas de gordura, nos ralos sinfonados, todo esse esgoto ele ia começar a se decompor e soltar o odor para dentro da edificação. Então, não posso fazer isso. Então, os desconectores eles têm que estar posicionados o mais próximo possível da geração do esgoto, tá bom? Então, por exemplo, dentro de um banheiro, os desconectores têm que estar ali dentro do banheiro mesmo, tá? Então, lembrem-se, toda instalação de esgoto deve possuir desconectores para evitar o retorno de gases presentes nas instalações ao ambiente habitável, tá bom? Isso é salubridade. Então, aqui eu tenho um exemplo da nossa bibliografia, tá? Do nosso livro, que ele dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, desse lado esquerdo, eu tenho uma arquitetura limpa. Deixa eu só explicar para vocês. Quando a gente recebe um projeto aqui, no caso lá no escritório, né, da empresa, a primeira coisa que a gente pede para a equipe de produção fazer, né, que infelizmente por essa situação a equipe de produção está em casa, a gente pede para ele limpar a arquitetura. Então é criado um arquivo DWG separado, chamado Arquitetura Limpa e o código do projeto. E essa arquitetura limpa a gente vai tirando todos os layers que não são necessários. Nós deixamos o projeto na escala correta, tiramos, por exemplo, as cotas, tiramos as achuras, deixamos apenas as paredes, os aparelhos sanitários, o nome dos ambientes, somente, e a abertura das portas, somente. Essa arquitetura, chamada de arquitetura limpa, né, ela é bem clean e ela serve como base para a gente trabalhar todos os projetos, estrutura, hidráulica, elétrica, sanitária. Só uma especificação do elétrico, quando tem o projeto luminotécnico, né, o projeto luminotécnico ele é transformado numa arquitetura limpa, exclusiva para a elétrica, para a gente posicionar as luminárias, né, os pontos elétricos de alimentação elétrica exatamente nos locais certos, tá bom? É o único que é exclusivo assim. Mas eu vou dizer para vocês, viu? Hoje em dia está muito difícil a gente encontrar um projeto arquitetônico que chegue aqui no escritório com todos os projetos complementares, né? Quando a gente fala todos os projetos complementares relacionados à arquitetura, que são além do projeto arquitetônico normal, né, planta baixa, cortes e fachadas, projeto de ambientação, projeto de forro, que é muito importante, gente. Para o projeto de estrutura, o projeto de forro é muito importante, né, por causa das sancas. A gente tem que saber quais são as sancas, né, que o projeto vai ter, para a gente não colocar uma viga muito funda. Isso é importante, tá? Projeto luminotécnico, os pontos hidráulicos. O luminotécnico que eu falo, pessoal, muita gente confunde. Eu quero que vocês expliquem bem aos clientes de vocês. O projeto luminotécnico é diferente do projeto elétrico. Não façam como alguns arquitetos aí que dizem assim para o cliente, eu tenho que fazer o projeto elétrico para você. Não é projeto elétrico, tá? O que eles entregam. Eles entregam os pontos elétricos, os pontos de comando, onde é que as luzes têm que ser acendidas, onde é que tem que estar o interruptor daquela lâmpada.
se é um three-way ou se quantos comandos tem que ter, tá? Então, o que você está fazendo é um projeto luminotécnico. Você está determinando critérios para o projetista fazer o projeto elétrico, onde ele deve colocar o interruptor, qual é a potência das luminárias que você quer naquele ambiente, para que ele possa providenciar o dimensionamento dos cabos e dos disjuntores, ok? Então, projeto luminotécnico, dimensionamento elétrico, é completamente diferente. Não digam para o cliente que você faz um projeto elétrico e entrega um luminotécnico para ele que vai dar estresse. Vai dar estresse. Quando eu falo estresse é assim, ele disse, ele me cobrou por um projeto elétrico e o projeto não é elétrico, o projeto que ele me deu. Então você sofre um pouco com isso, tá bom? Tenham cuidado com isso, beleza? Voltando aqui então, ó, tem um comentário aqui, deixa eu ver, com kkk. Acontece muito, viu? Sim. Bom, então aqui, o projeto aqui está limpo. Essa é a arquitetura limpa que eu estava falando para vocês, né? Só tem o posicionamento realmente dos pontos hidráulicos aqui que tem no projeto. Agora, a gente tem que seguir alguns passos para fazer o lançamento. E aí é o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês certa vez, eu vou só reforçar. Quando você recebe um projeto hidráulico, perdão, um projeto arquitetônico para fazer o projeto hidráulico, você precisa pegar uma planta, imprimir, eu geralmente gosto de imprimir, tá? E pegar uma caneta vermelha, canetinha vermelha, e riscar nela. Circular. Onde é que estão os pontos de consumo? Onde é que estão os banheiros desse negócio? A gente viu isso lá em Água Fria. Onde é que estão os banheiros desse negócio? É aqui. Então, eu como arquiteto, pensando numa eficiência melhor da minha edificação, eu posso levar isso em consideração, né, a proximidade dos elementos hidráulicos, para fazer, por exemplo, tanto o banheiro social quanto o banheiro da suíte, um do lado do outro. O layout vai manter os dois separados. Porém, eles estão bem próximos um do outro e podem aproveitar e compartilhar o mesmo shaft. Então, eu só preciso fazer um shaft ao invés de dois. Isso diminui muito a quantidade de tubulações, a probabilidade de entupimento separado e manutenções, tá? Então, você circula ali na planta, quais são os projetos, quais são os pontos em que você precisa observar no projeto hidráulico, do mesmo jeito que a gente fez lá em Água Fria. Então, aqui, ó, onde são locais interessantes para você colocar o tubo de queda, né? E os elementos verticais. Olha aqui um local que eu sugiro fortemente: o box do banheiro. No final, eu falo para vocês aqui, no final dessas apresentações, eu vou falar para vocês, né, sobre o posicionamento e alguns exemplos de. Eu já mostrei algumas fotos de shafts, mas eu não mostrei alguns posicionamentos desse shaft aqui para esgoto. Então, lá em Água Fria, vocês viram que os shafts localizados aqui no box do banheiro é bem eficiente, porque o box do banheiro, como eu já disse para vocês, ele é um pouco superdimensionado na largura, tá? Óbvio, eu estou falando para esse layout aqui, que é um layout comum, tá? Então, você pode fazer uma parede falsa ali, ó, e colocar o seu tubo de queda, tá bom? Assim como você pode posicionar também a coluna de ventilação. Então, no projeto, a primeira coisa que você faz é realmente posicionar esses elementos, tá? Esses tubos de queda. Paulo, por que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Porque, gente, o esgoto não tem que ir para o tubo de queda? Sim. Então, como é que eu vou fazer todo o layout dos ramais de esgoto que estão aí dentro, né, que estão dentro desse banheiro, que estão, na verdade, abaixo da laje desse banheiro, se eu não sei para onde o esgoto vai? Vocês concordam? Eu tenho que saber para onde é que ele tem que ir. Se é para o lado direito, se é para o lado esquerdo, se é para cima, se é para baixo aí da imagem. Eu tenho que saber. Então, primeira coisa, posiciona o tubo de queda. Tá? Eu estou só introduzindo isso aqui. Nós vamos fazer, praticamente, de um banheiro desse aqui, nós vamos fazer um projeto. Tá? De um banheiro padrão desse daqui. Então, inclusive, é uma atividade para que vocês botem a mão na massa, tá bom? Entreguem a foto na mão desse dimensionamento, ok? Então, ó, primeira coisa, identifica onde é que você vai posicionar o tubo de queda, aí bota o tubo de queda lá.
Agora, qual é o segundo passo? Eu estou adiantando, mas eu vou dar isso pausadamente para vocês, como se fosse um guia, tá bom? Fiquem relaxados aí. Depois eu vou fazer o quê? Qual é o esgoto mais prejudicial e mais grosso, que dá mais trabalho dentro de um banheiro? É o do vaso sanitário, né? É o que tem número um, número dois, às vezes até número três, né? Tem gente que joga lixo dentro do vaso. Então, primeira coisa que você faz depois de posicionar o tubo de queda, ou seja, o segundo passo, seria você fazer a interligação do vaso sanitário para esse tubo de queda, levando o esgoto maior, mais grosso e mais contaminado diretamente para o tubo de queda. Ele tem prioridade, certo? Então, esgoto do vaso sanitário tem prioridade. Repitam, esgoto do vaso sanitário tem prioridade. Então, eu coloco ele primeiro. Eu tenho que colocar ele primeiro, tá? Eu vou tratar isso quando a gente vai fazendo os exercícios, mas preste atenção. Você já viu, eu não sei se vocês têm muito contato com essas tubulações aí, né? Se vocês, por exemplo, já foram em alguma loja de material de construção e viram as conexões que existem. Só um momentinho. Desculpa aí. Paulo, essas tubulações aí não são de água fria? Não, você disse pra gente que tubulação de água fria e de água e de esgoto, elas são diferentes. Correto. A de água fria, ela é um pouco mais robusta, né? As paredes são mais robustas proporcionalmente, porque tem pressão dentro dela, né? Você lembra disso? Pressão aqui dentro dessas tubulações, então ela precisa ser mais robusta. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que do mesmo jeito, lá em água fria, né, aqui em água fria, que eu tenho conexões a 90 graus, a 45 graus, a 90 graus, só que com uma curva longa, né? Eu tenho também no esgoto, pessoal. Então, quais são as conexões que existem disponíveis para esgotamento sanitário? Joelhos de 90 graus, curvas de 90 graus, T's, tá? Que é três entradas, junções, que é o Y, tá? Então eu tenho uma tubulação aqui e tem uma outra tubulação entrando a 45 graus, tá? Então as conexões elas são as mesmas. Tem curva de 45, tá bom? Eu tenho lá no depósito, eu vou trazer para a aula de amanhã, tá bom? As tubulações de esgoto para vocês visualizarem aqui. Todo mundo já viu, com certeza, tá? É um tipo de tubulação que é muito amostra, muito vista no dia a dia, tá? E eu quero que vocês até olhem na casa de vocês aí, se tem alguma tubulação de esgoto à amostra. Não é interessante, porque ela vai estar sujeita a impactos, né? Mas fica como se fosse aí exercício para a gente amadurecer a disciplina. Então, as conexões, elas são, ó, padrão, 90 graus, 45 graus, ou 90 graus ainda de novo, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Adianta tu, tá projetando aqui um projeto de esgoto. Adianta tu colocar aqui a ligação entre o vaso sanitário e o tubo de queda, tu fazer ela assim, ó, curva, colocando um semi-arco, interligando os dois? Digam não. Não, não vai conseguir executar. Do mesmo jeito, adianta você colocar aqui, ó, uma tubulação reta, e aí faz um ângulo aqui, ó, daqui para cá, um ângulo de, deixa eu para não cometer besteira aqui, um ângulo de 60 graus para poder chegar aqui. Você faz a curva a 60 graus. Tem lógica isso? Digam não. Não tem conexões de 60 graus no mercado, tá bom? É 45 e 90. Ah, Paulo, eu vi uma tubulação, não sei quantas polegadas acolá, que era 22 graus. Essas aí são tubulações específicas, né, de adutoras, tá bom? Então, sim, tem algumas tubulações aí que tem essa angulação quebrada, mas, no geral, aqui em esgoto você tem 90 e 45. É bem fácil de lembrar.
Então, todas as curvas que você fizer no traçado da tubulação tem que ser a 45 graus. Anota aí, tá bom? Beleza. Depois que você fez o posicionamento, o traçado da tubulação principal, que é entre o vaso sanitário e o tubo de queda, você tem que começar a ver agora quem mais eu preciso coletar. Qual mais esgoto eu preciso coletar? Vamos listar aqui. Dentro desse banheiro, além do vaso sanitário, que já foi coletado, eu tenho o box do banheiro, eu tenho a pia, né, do lavatório, e eu tenho, bem aqui perto do vaso, ó, um outro ralozinho. Falei, é obrigatório esse outro ralo. Pessoal, não é não, tá? Mas eu vou dizer para vocês o porquê de ter dois ralos. O box do banheiro, geralmente, a gente precisa que ele seja isolado, né? Bota um vidro aqui e esse vidro geralmente tem uma barreira no piso para evitar que essa área molhada aqui molhe todo o banheiro quando você toma banho. Ou seja, se cair água aqui, ó, nessa região perto do vaso e da pia, eu não tenho como jogar essa água para o ralo do box. Tem uma barreira física aqui, ó, que é a base do box do banheiro. Por isso eu tenho que ter um outro ralo aqui para limpeza, tá bom? Não é um ralo que vai contribuir com o esgoto. É um ralo que está ali para limpeza, tá bom? Entenderam? Então é sempre interessante você ter esse ralo. Do mesmo jeito na cozinha. Eu vou mostrar para vocês quando eu abrir o projeto aqui para mostrar para vocês, né, na próxima aula, que na cozinha é um local que com certeza alguém vai derramar, vai fazer besteira, né? Vai quebrar alguma coisa e para limpar você precisa jogar água, tem que ter um ralo, tem que ter um ralo, tá bom? O ideal é que esse ralo da cozinha ele seja escondido, geralmente embaixo da bancada, onde você vai botar um móvel projetado ali, fica bem discreto, ninguém vê, tudo bem? Então é bem interessante, é quase que obrigatório você ter isso dali. Alguns projetos não vêm com esse ralo, mas tem que fazer, tá bom? Então tá faltando eu coletar quem? O ralo aqui do box e essa tubulação da pia, tá? Então a gente vai resolver esse problema aí na próxima aula. Basicamente a gente vai ter que interligar eles, fazendo com que todo esgoto gerado passe pelo sifão. Tem que passar por um sifão, tá? Esse ralo aqui é um sifão? Não é uma pergunta retórica. Eu não vou responder, não. Isso aqui é um ralo. É um sifão, esse ralo aqui? Cadê? O do chuveiro, Sim, nessa imagem aqui, ó. O do chuveiro aqui, ele é um ralo sifonado? não, tô lendo aqui, ralo seco. É. Eu acho que Mas ele não é um ralo sifonado. Então ele não tem desconector. Eu posso jogar o esgoto direto daqui desse ralo seco, direto para o tubo de queda? Ai, gente, só eu falo também, vou Pois falar é, não. só Pâmela, só Acho Pâmela. que não. Não pode, tá? Por quê? Se eu jogar esse ralo seco aqui, ó, direto conectado no tubo de queda, o ralo seco nós vimos como é que ele é. Ele é só um ralo com um tubo saindo. Não tem nada que impeça o mau cheiro, o gás vindo lá do sistema séptico, de voltar para o ambiente. Então, se eu ligar esse ralo seco aqui diretamente no tubo de queda, lascou a instalação. Porque vai ficar retornando. E isso você não sente na obra, não, viu? Porque ninguém está usando o tanque séptico lá quando você entrega a obra. Se você fizer esse erro de conexões aqui e entregar uma casa, só depois de uns 5 dias é que o negócio vai começar a aparecer. Entendeu? O problema é grande, né? Porque esse tipo de problema é grande, tá bom? A gente já foi chamado para resolver um problema, olha aí, um problema de um apartamento que tinha acabado de ser entregue, aí aqueles apartamentos pequenos, né? Ali na Lagoa Seca. Aí eu chamo a construtora, não, não é a construtora, não, é o dono, o empresário aqui. Já tentou, já olhou para cima e para baixo, o pedido dele não resolveu. Gente, quando a gente chegou lá, não tem aquela pecinha que eu mostrei a foto para vocês, a pecinha que é removível dentro do ralo sifonado? Aquela pecinha tem sido perdida. Só isso. Só isso. Foi só comprar um ralo do mesmo jeito, R$ 15,
abrir ele, tirar só aquela conexão e colocar no lugar. Acabou o problema. Acabou o problema. Tá? Então eu não posso ligar esse ralo seco aqui diretamente para cá. Não posso, senão o fedor vai voltar todo. Então, para onde é que esse ralo seco tem que mandar a água? Ó, ele vem, faz aqui as curvas dele de 45 graus. A gente vai desenhar isso, pode ficar tranquilo. E vem para aqui, ó. CS é o quê? Caixa sinfonada, tá bom? Algumas pessoas chamam de caixa. É bem comum a gente chamar de caixa sinfonada e não de ralo sinfonado, tá bom? Porque geralmente isso aqui é um ralo do box. Isso daqui tem uma grelha em cima? Tem, mas é uma caixa sifonada, é para sifão. A função dela não é bem receber água por cima. Ela está aqui, vai ajudar numa limpeza, mas a função dela principal não é essa. A função dela é desconectar, beleza? Então esse ralo aqui ele tem que jogar nesse ralo sinfonado. Aí sim, esse ralo sinfonado vai conectar aqui a tubulação do vaso sanitário. Entenderam, pessoal? Entenderam? Só mais uma coisa aqui, ó, para finalizar aí o entendimento de hoje, que eu acho que foi bem interessante essa parte de ralo sinfonado de sifão. Por que que eu não faço a ligação dessa caixa sinfonada, né, desse ralo sinfonado aqui, diretamente no tubo de queda? Porque, gente, aí ficariam umas 3 conexões no mesmo andar. Não dá certo. Não existe conexão para isso e vai dar muito mais trabalho na montagem, na obra. Então, o que é que você faz? Você pega essa tubulação aqui, eu vou explicar isso, e une ela no meio do caminho dessa tubulação aqui que já estava dimensionada. Você já fez o dimensionamento traçado dela no começo, que é o primeiro passo. Então você vem aqui e conecta ela para entrar nessa tubulação aqui, ó. Aí no tubo de queda só chega uma tubulação que é de 100. Tudo bem? A gente vai ver muito essa parte de conexões, tudo bem? Porque eu quero que fique bem claro para vocês que apenas conexões padrão de mercado vocês têm que propor. Não adianta propor uma conexão a 30 graus. Não existe conexão a 30 graus para esgoto, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o assunto de hoje, que foi iniciar a parte de traçado, né, que a gente vai praticar muito ainda, e conversar sobre desconexão, que é o mais importante da hidráulica ali. Dentro do banheiro ali, por exemplo, é a coisa mais importante que existe, é ter os desconectores. Você tem que ter os elementos que impedem que os gases retornem para dentro do ambiente. É o básico, é o básico, é o básico, é o básico. Tá bom? Beleza? Tá tudo certo? Show de bola, pessoal. Então, até amanhã. A gente dá continuidade, tá? A gente vai falar amanhã sobre ventilação também. Complementa essa parte de traçado aí, já entra na parte de ventilação, beleza? Uma boa noite para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só falar aí, viu? A gente tira, tá aqui para tirar dúvida. Boa noite. Tchau, tchau, gente.